Fazer agora. Ok, primeira, Fábio Betti, perguntando. Reconhecendo que a cultura é algo vivo e não mecânico, um processo do tipo D para realmente funciona ou você acredita que há algum outro caminho, digamos, mais orgânico para transformar a cultura? Gostei da pergunta, Fábio. É que eu falei na questão do triângulo, né? De saber onde você está e para onde você quer ir e o que que você precisa fazer para chegar lá. E eu acho que é por isso que ele falou assim, em D para, né? Uhum. Mas é um processo orgânico, né? De qualquer forma, isso não é não orgânico, não é? É como você ter, sei lá, um jardim e você tem o jardim como ele é hoje e você tem uma imagem, uma visão assim do que você gostaria que o jardim fosse, né? E aí você vai transformar o jardim naquela direção, porque você não vai virar uma chave assim e daí de D passou para o para, né? O processo de construção desse para é um processo orgânico, ele envolve um monte de pessoas fazendo um monte de coisas e discutindo e até revisando e refazendo esse para, né? Esse para fica como assim, bom, o que a gente gostaria que fosse, mas até o que a gente gostaria que fosse vai mudando ao longo do caminho à medida que se faz isso junto com as pessoas. E nesse sentido é sempre orgânico. Agora, eu não sei se o que o Fábio estava querendo dizer é se a cultura pode mudar sem ter clareza de para onde a gente quer que ela vá. Sem planejamento, é o que eu entendi da pergunta, porque É, uma coisa, se você tem o D e o para onde você quer ir, você está de alguma forma planejando, isso, né? Então isso. tá, mesmo o planejamento, ele vai sofrer um processo orgânico, como eu Uhum. disse, né? Ele vai mudando, inclusive, ao longo do tempo, né? Ah, E vai acontecer de acordo com as pessoas, uhum. mas eu acho que a pergunta estava mais nesse sentido. Se dá para acontecer sem planejamento, É, dá, é, óbvio. Só que é. não se sabe bem para onde. A cultura ela pode mudar ou evoluir, né, como alguns dizem, sem ser de forma planejada, né? Ah, Como acontece na maior parte do tempo. ela pode mudar. Você pode ter uma cultura X de um jeito X hoje e ela vai aos poucos mudando sem ser de forma planejada. A questão é assim. ah, É que isso está acontecendo naturalmente, né? Organicamente, tá? Mas o que que você prefere? Que a cultura evolua justamente de maneira não planejada e aí você não sabe o que que vai dar, você não está dirigindo o processo. Uhum. A cultura muda sem ter planejamento? Claro, muda, ela vai mudando. Ela pode mudar, por exemplo, quando muda a diretoria de uma organização, ou quando existe, por exemplo, uma aquisição, Uhum. uma nova empresa adquire a anterior, né? E acontecem mudanças, mesmo sem estarem planejadas como um processo de mudança planejada. Começam a mudar as coisas, né? Em mudança, nós estamos falando da cultura organizacional, porque as Sim, culturas nacionais, elas mudam muito devagar, sim, né? sim. Elas levam, assim, centenas de anos.